PCNs, os parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio, a divisão por áreas de conhecimento. Então, a Inês tinha até falado, o professor de código, coordenador de códigos e linguagens, está em Goiânia. Então, uma das áreas de conhecimento é códigos e linguagens, que envolve português, literaturas, linguagens estrangeiras, as linguagens corporais, que a gente chama de educação física, enfim, todas as linguagens, né, nesse termo, fica em códigos e linguagens. Temos matemática e suas tecnologias, outra área do conhecimento, ciências da natureza e suas tecnologias, e ciências humanas e sociais e suas tecnologias. Essas 4 áreas do conhecimento, elas formam, né, para nós, o conteúdo, né, básico, o conteúdo regular do ensino médio. Não vou voltar aqui a uma questão que a gente já tinha falado lá no primeiro, mas dos estudos eletivos, que eu fiz essa explicação lá no primeiro bimestre, para quem assistiu lá, que estava na primeira série, o nosso encontro aqui no Rio. Mas é só para vocês entenderem o que eu estou falando, porque que a primeira série já desenvolveu esse bimestre, por área do conhecimento, uma prova. A partir desse passeio, nós fizemos essa prova já agrupando por área de conhecimento as matérias. No 4º bimestre, a previsão, então, é que ele já realize uma prova diária. Também na primeira série, foi feito, a gente está fazendo como parte de um projeto, o Homem às Cidades, pequenas visitas ao centro do Rio. E elas são agregadas à qualificação profissional, que eles fazem todos os sábados. Então, junto com o curso de agente de viagens, paisagismo, de meio ambiente, vários alunos têm saído e conhecido partes do Rio de Janeiro. Então, alguns vão para o centro do Rio, outros vão em trilhas, em subidas, outros vão a museus, ao Jardim Botânico, enfim, a lugares que dizem respeito ao conteúdo programático dessas disciplinas. E eles têm, assim, respondido muito bem. E aí, vale dizer, vale chamar a atenção. A nossa escola entende como sala de aula os 30 mil metros quadrados que nós temos na nossa escola, mas também esse espaço extrapola os muros da escola. Eles transbordam para a cidade do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, para, obviamente, para o Brasil, né? Os meninos também experimentaram, eles estão consolidando seus trabalhos junto ao projeto de liderança servidora. Esse terceiro bimestre culmina com os trabalhos, com as apresentações e com os relatórios que eles vão entregar no 4º bimestre. Já pensando assim, que tarefa, que outro projeto, né? O projeto Liderança Servidora, ele tem 3 pilares, que é o projeto social, o projeto de ação comunitária e os projetos acadêmicos, que são de monitorias. Alguns meninos já começam, a partir dessa inserção, verificando alguns talentos. Então, assim, tudo está imbricado. Projetos de liderança servidora, qualificação profissional e o próprio conteúdo regular de disciplinas, que possibilitam esses alunos futuramente construírem suas perspectivas, suas escolhas e capacidades relacionadas ao mundo do trabalho, as suas escolhas vestibulares, né? Bem, da primeira série já foi. Quer falar? Queria que você... Essas meninas aqui que você quer, eu continuo. Vamos embora. Vocês estão gostando? Posso ir? Não, rapidinho, só para a gente abordar um pouquinho aquele tópico que está ali, né, da autonomia. A gente costuma muito trabalhar, principalmente na primeira série, nessa busca da identidade, a questão da importância da gente diminuir as necessidades e aumentar a capacidade deles, né? A gente sabe que trabalhar com jovem é muito rico, porque a gente também rejuvenesce junto com eles, né? Porque tem momentos em que eles têm mesmo as mudanças de humor, né? Tem momentos que eles estão muito alegres, tem outros que eles estão muito tristes, tem outros que eles se acham horrorosos, tem outros que eles se acham lindos. E conviver com toda essa diversidade é muito gratificante para nós adultos nesse processo. Mas, por um outro lado, a gente também tem sempre essa preocupação de estar construindo essa autonomia com eles. Quanto mais eles diminuírem as necessidades, no sentido de precisar de alguém sempre do lado, falando as coisas para ele, e que ele vai entendendo todo esse processo e vai aumentando essa capacidade dele enquanto sujeito, isso vai ajudá-lo também, futuramente, a vencer os desafios que a vida vai
apresentar para ele, né? Então, assim, trabalhar com esses meninos da primeira série tem sido assim muito gratificante nesse sentido, porque a gente vai revivendo com eles todos esses processos pela qual a gente passou e continua passando, porque é uma juventude eterna, né? Então, assim, nesse sentido da autonomia, o que a gente tem batalhado muito é nessa expectativa, né? Para a gente não se alongar muito, para poder dar espaço para vocês para as perguntas, né? Na construção de vínculos. Depois vão dizer que eu falei muito, hein? Bom, boa tarde, Solange, quem está falando, né? Que agora está essa tela estática, então não está. Estão vendo? Ah, tá, porque não está aparecendo aqui para nós. Como é que está aparecendo para os regionais, para nossos queridos? Ah, então tá ótimo, porque para nós não está. Ah, legal, agora está aparecendo para nós. Bom, quando diz o tema aqui, eu e o outro, né, e que esses alunos chegam para o terceiro bimestre, a gente se depara com o momento em que eles fazem realmente uma opção de ser estudante, ou seja, eles vão aprendendo a não ser mais só aluno da escola, mas de ser estudante da Escola SESC. Né? E, com isso, eles fazem uma opção, né? Vão aprendendo a fazer essa opção no caminho, né? Que a gente vai traçando juntos, de uma possibilidade de aprender, mas numa comunidade. Uma comunidade em que tem tantos jovens, né? De diferentes idades. E esse aprender fica constante e vai sendo a cada dia um desafio. E aí é isso que a Eliana falou, nesse momento em que ele também está construindo a sua autonomia, a sua identidade, né? Percebendo como ele está no mundo. Isso tudo vai criando uma série de conflitos também. E ligam para a família, né, desesperados, outra hora sorrindo demais, outra hora não querendo falar, né, não querendo dizer o que está acontecendo, e só responde, sim, está tudo bem. Né, e a gente fica de lá sem saber o que está de fato acontecendo. Então, essa parceria com a escola ela é fundamental neste momento. Né? Aí a parceria com o tutor, com o RD, com os professores, com os próprios colegas, né, desse aluno. E aí vai configurando, porque eles vão ouvindo coisas que a gente em casa não está ouvindo. E aí fica um conflito muito grande. Será que é realmente isso? Porque quando ele chega no meio do ano, se eles já modificaram bastante, imagine quando chegar no final do ano, quando ele já conhece a escola, já sabe qual é o território em que ele está e como é que ele se depara diante desse território, como é que ele vai seguir ali naquele momento. Então, é muito importante a família perceber, né, e compreender esse jovem que está escutando coisas que ele em casa não está escutando. E como a gente vai fazer essa ponte, essa relação, para que ele continue tranquilo nesse processo de autonomia, nesse processo de construção da sua vida. Então, essa parceria conosco é muito importante nesse momento. Né? Então, estar tranquilo, qualquer coisa que ele passe, que deixe a família insegura, entre em contato com o tutor, procure saber. Né? Se ele fica doente, procure saber com calma, né? Sabendo que nós estamos cuidando dele, sim, porque na hora do desespero, ele vai correr para casa. Alô, olha, né? O que está acontecendo isso? Não me atenderam nisso. É o desespero. E é nesse momento que a família tem que ser parceira, né? E confiar na escola. É isso que a gente está pedindo nesse momento, porque agora ele sabe que escola que ele está. Ele agora sabe que os desafios que ele tem que enfrentar. Neste momento, né, ele vai aprender a ser da Escola SESC. Né? Ele vai ser esse sujeito concreto na Escola SESC.
E esse sujeito concreto que vai voltar para casa no final do ano, levando toda a bagagem, não só aquela mala pesada, né, que às vezes dá excesso de bagagem, mas também a mala que ele construiu, né, foi colocando durante todo esse processo. Anterior. A título mesmo de exemplo, essas três metas a serem desenvolvidas, tomar o exemplo da viagem à região dos lagos. Os professores que lá estiveram, eles trouxeram os seguintes dados para a nossa análise. Assim, olha, o grupo teve uma atitude, um comportamento incrível. Como é que a gente observa a autonomia? Quando recebe uma orientação e dá conta. Quando, no desempenho de uma atividade, não precisa de uma supervisão corpo a corpo com cada jovem. Né? Numa viagem de campo, você precisa estar mais por si só e observar e receber orientação, compreendê-las, acolhê-las, não porque tem alguém que me obrigue a fazer, mas porque eu já internalizei a compreensão, o sentido disso. Isso é autonomia. Então, nessa oportunidade da região dos lagos, nós tivemos um retorno dos professores e um grande elogio, dizendo como que o grupo se portou muito bem, recebendo, né, orientações e a responsabilidade. Em relação aos vínculos, numa viagem como essa, se estreitam laços, porque se convive de uma outra maneira. Laços são estreitados entre eles, jovens, porque muda o cenário, né? Muda a ambiência, e entre também os educadores. E o outro, aprender a aprender. Nós estamos no tempo que a informação ela é muito rapidamente transformada em informação obsoleta. O que se aprendeu em qualquer área, o que se aprendeu de uma forma, em 5 anos já não existe mais. Muda. Se nós aprendemos a fazer algo e só aquele algo, e se eu não tenho condições de aprender de outra maneira, eu fico muito despreparado para daqui a pouco. Então, como aprender a aprender? Como que nós, jovens ou adultos, né, cada um no seu lugar, como é que nós podemos desenvolver habilidades, competências para aprender para algo que eu não sei o que será daqui a algum tempo? Como é que a escola, que está no tempo presente, consegue desenvolver habilidades com jovens para algo que não se sabe o que será? Como será a tecnologia daqui a 5 anos? Alguém sabe? Ninguém sabe. Como é que será o sistema bancário? A gente não sabe. Como será, não é, qualquer coisa, o transporte, enfim, a alimentação? As coisas mudam. Mas um trabalho dessa natureza, repare que a gente falou assim, um conteúdo de geomorfologia, esse conteúdo poderia ser numa tela como essa. Não poderia? Olha só, aqui tem o recorte e tem as camadas. Muito bem, basta ver as cores e tal. Não, mas se você toca, se você vê, se você compara, se você... Outras maneiras, essas habilidades e essas competências, elas podem ser transferidas para outras experiências e não só nas experiências de geomorfologia ou a questão de ecologia. Poderão. Então, essa experiência, quando se faz... E vejam bem, não é e aqui, para quem é educador, isso é muito instigante, muito desafiador, porque nós não aprendemos dessa forma. Nós aprendemos de outras maneiras. Todos nós aqui aprendemos numa outra escola. A escola que precisamos realizar não é a escola que passou na nossa vida. A escola que passou na nossa vida é muito diferente da escola que precisa acontecer hoje. Isso é um desafio muito forte, né? E precisa ter uma abertura para essa compreensão e esse desejo de acompanhar o que está acontecendo. Obrigada aí, professor Ineito. Vou falar um pouquinho da segunda série, da terceira, e vamos dar um pouquinho mais de agilidade, senão a gente não consegue cumprir o que a gente se propôs. Na verdade, eu acho assim, que tem muitos assuntos práticos que os nossos queridos pais, que os regionais gostariam de perguntar. Então,
atendendo uma solicitação, a gente vai deixar um pouco mais de tempo para perguntas e respostas, tá bem? Eu sei que tem muitas coisas que vocês gostariam de perguntar e ainda não tiveram coragem. Por exemplo, formatura, não é? Tem uma mãe aqui de aluno de terceiro ano, a mamãe não, duas. Então, assim, a gente vai deixar esse espaço maior, vai dar um pouquinho mais de agilidade, só afirmando, reiterando uma coisa, em qualquer que seja o momento desse aluno na nossa escola. A família sempre tem que estar junto. E, assim, confiança é a pedra de toque. Não, é o nosso bem mais precioso na relação família-escola. A família tem que estar junto e confiar. Confiar sempre. Porque, caso contrário, se a relação se baseia na desconfiança, perde a razão de um menino ter vindo de tão longe, estar sobre a nossa guarda para estudar. Então, assim, o que a gente pede, né, é que confie, porque a gente procura fazer sempre o nosso melhor mesmo. Segunda série, a gente tem, eu coloquei assim, eu e o outro, a unidade na diversidade, porque, só para recuperar um pouquinho o eixo dessa série, a ideia de alteridade é que orienta a série. Se na primeira série ele fez a construção da sua identidade, ele está o tempo todo se perguntando quem sou eu no mundo e quem é esse mundo que está em mim, né? Que o mundo também é internalizado por ele. Na segunda série é o momento de viver isso, de olhar essas diferenças, um outro que é diferente de mim, as diferenças constitutivas do outro, e o que a escola traz assim, sempre como orientação. Não é a tolerância à diferença, mas a valorização das diferenças. Somos iguais na dimensão humana, porém diferentes nas nossas culturas, valores, crenças, etnias, enfim. Então, a gente sempre quer resgatar isso, essa valorização da diferença. E a vivência disso, digo a vocês, não é fácil. Não é fácil para nós que vivemos nessa comunidade, nós moramos também na nossa escola-casa, não é fácil para os meninos que moram numa escola-casa. Gosto muito desse termo. Eu e o André, uma vez só convivendo, a residência é uma dimensão, né, da escola. Né? Você tem nós estamos numa escola, então o que dá orientação é a visão pedagógica, mas é uma escola que é também casa. Então a gente gosta muito desse termo, né? A escola que é a nossa casa, porque aí dá o sentido de aconchego, né? Ela não é apenas um endereço, ela não é o lugar que a gente habita, ela é uma casa, em todos os sentidos. Uma casa que tem pessoas que desempenham importantes papéis. O papel de mediador. Ontem eu brincava com uma aluna e dizia assim, escuta, no final de semana você não pode sair. Ela, mas por quê? Eu falei, porque você ficou doente. Ela, mas eu já estou boa. Eu falei, não, mas seu corpo tem que ser resguardado. Eu falei, se você estivesse na sua casa com sua mãe. Aí ela falou assim, bem, minha mãe também não deixaria eu sair. Eu falei, pois é, só que você tem um cálculo afetivo com a sua mãe. É o chato com afeto. Aqui eu só fico com o chato, sem o afeto. Ela, não, a gente te ama também, brincando. Então, assim, todo esse cuidado a gente precisa ter. Esse é só um exemplo assim, das coisas cotidianas que acontecem diariamente. Então, tem o adulto que media isso, né, na nossa escola-casa e que cumpre esse papel também do pai e da mãe que precisa orientar. Então, só para falar um pouquinho disso, a valorização das diferenças. E por que eu estou tocando tanto nisso? Tem uma questão prática que acho que é necessário trazer. Nesse momento, no terceiro bimestre, a segunda série, que é um bimestre crucial, né? A terceira série, a gente começa a dar indicativos dessa vivência do aluno, é um momento também singular da juventude, ou das juventudes, é quando eu digo para eles assim, que eclode mesmo essa juventude. Então, é o jovem que questiona, e questiona porque nós suscitamos o questionamento, que bom que ele questiona, mas esses questionamentos trazem também para ele um grande peso, muitas vezes uma melancolia diante do mundo, né? Da descoberta do que é esse mundo. E ele vive uma mudança também. Essa mudança prática na nossa escola é a consciência de que o ano que vem, quando ele está na terceira série, ele também muda, né, de um lugar de experiência, que antes era num quarto, com mais 2 colegas, mais 2 companheiros, e agora ele vai vivenciar a experiência do que a gente chama de uma república, é uma casa também, mas junto a ele vão estar mais 8 companheiros.
Então, esse quarto que antes era o aconchego, era o lugar do conforto, deixa de ser, e agora ele tem que novamente se reorganizar para morar com mais 8 companheiros. E isso já está sendo feito pela orientação, pelo professor André. O professor André fez uma importante reunião antes de viajar, junto com a Eliana, falando, né, do que é um sociograma. Aí eu vou pedir que é o campo delas para explicar um pouquinho o que é o sociograma, porque, dito assim, a gente, o que é isso? Não é a coisa de vender nem de comer, não, tá, gente? Espera aí um pouquinho. O sociograma ele tem um caráter consultivo para os alunos, né? E a gente coloca para eles toda a formação que a gente faz, seja de turma, seja agora da formação dos quartos, a gente tem alguns critérios que são importantes para que a gente possa também organizar esses grupos, né? Então, o sociograma ele funciona com caráter consultivo. Os meninos eles colocam 3 escolhas, né, no caso dos quartos, que eles gostariam de conviver em 2014. Né? Então, eles têm um processo de conversa, eles se comunicam, inclusive a gente pediu até que eles também colocassem uma preferência se eles gostariam de trabalhar como colaboradores, né, ficar como colaboradores na Vila dos Estudantes no primeiro, no segundo semestre, porque nesse primeiro momento nós temos alguns alunos que permanecem na Vila dos Estudantes, morando nos seus apartamentos e funcionam como colaboradores nesse processo, né, ajudando os RDs, nessa colaboração, quando eles chegam, os alunos novos chegam, então eles ficam lá durante meio semestre e depois eles fazem a troca. Né? Então, nesse momento, os meninos estão nesse processo de reconhecimento. Nós fizemos um cronograma em que eles estão visitando os apartamentos. Então, eles estão vindo visitar os apartamentos, os colegas recebem, mostram para ele como funciona essa pequena república. Porque, às vezes, eles saem, né, de um espaço em que ele divide com mais 2 colegas e vai dividir, como a Ed falou, com 8. Então, toda essa estrutura, eles precisam estar conhecendo e reconhecendo. Então, eles estão fazendo essas visitas junto com os seus RDs e com a Helena, que está colaborando nesse processo, para que eles possam vivenciar esse momento de escolha. E a gente sabe que isso também, pedir até um pouco a colaboração de vocês, né, alguns alunos a gente tem conversado bastante em relação a isso, é como se houvesse um desequilíbrio, né? Por exemplo, eu já estou ali no meu quarto, tudo organizadinho, passei 2 anos, e de repente eu me desequilibro para poder reorganizar de novo a minha vida em 2014, morando no espaço com mais colegas. Né? Então, a gente sabe que, às vezes, não é fácil para eles, mas é o crescimento. Né? Quer dizer, eu acho que é nessas experiências que eles vão avançando, que eles vão amadurecendo, porque a gente sabe que trabalhar de forma colaborativa também não é fácil, mas é um grande exercício. Né? Então, eles estão nesse processo de formação. Alguns ficam muito ansiosos, outros ficam tristes, com quem que eu vou ficar. Aí tem aquelas, né? Meu colega não quer ficar com quem eu escolhi do quarto, e a gente tem orientado nisso. A gente tem sempre que estar chegando a um consenso. A vida da gente é assim. Né? E é nesse consenso e tem sempre a intermediação do adulto, do RD. Né? Nesse momento, a gente procura estar bem próximo a eles, porque a gente sabe que eles precisam de um apoio, de uma orientação. Então, os adultos têm feito isso nesse processo de escolha. Eu queria fazer só uma observação. Tínhamos visto na tela da série uma ênfase, né, na questão da construção da identidade e da autonomia. Né? Esse importante aspecto, né, do desenvolvimento humano, que não é específico dos jovens, né, e que vai se construindo ao longo da vida, mas que nessa faixa etária tem uma força, né, e uma demanda muito grande. Então, todas essas ações, né, todos esses movimentos que são proporcionados pela escola, eles são fundados em alguns conceitos. Então, se lá na primeira série a gente faz um investimento
no desenvolvimento dessa autonomia, ele vai viver com duas pessoas que ele não conhecia antes. Ele vai construir esses vínculos com essas pessoas, né, com os pares e com os adultos. Na segunda série, esse exercício de alteridade, né, o que é isso? O exercício de olhar para o outro, de se reconhecer no outro, de se construir através do outro. Na terceira série, né, depois de ter vivido 2 anos de uma intensidade desse exercício, né, de construção de identidades e de relações, que não é fácil, a gente sabe, como adultos, nós sabemos que isso não é fácil na nossa vida cotidiana, nas nossas relações dentro de casa, nas nossas relações no lugar onde a gente mora, nas nossas relações no trabalho, né? Essa é uma construção permanente. E eles vivem isso de forma bastante intensa. Então, essa vivência na terceira série de um espaço com mais pessoas é uma grande possibilidade de eles poderem pôr em prática esses 2 anos, né, essa conceituação desenvolvida ao longo de 2 anos. Então, o que não se quer, né, a gente costuma até brincar, dizer que a escola ela não prepara para a vida. Ela faz o exercício da vida. A gente tem esse privilégio, né, porque para a gente o fora, né, o que o jovem normalmente viveria fora da escola, o fora para a gente é dentro. Então, ele tem a possibilidade de viver ali uma radicalidade do seu desenvolvimento, da sua construção, das suas contradições, também das nossas contradições dos adultos, e isso é aprendizagem profunda. Então, obviamente, que esse momento vai trazer desconforto, porque nenhuma mudança, né, ela acontece só na zona de conforto, né? É muito difícil a gente lembrar de qualquer mudança da vida da gente. Nenhuma mudança acontece, né, com tranquilidade. Então, isso vai gerar desconforto. Nesse sentido, né, essa reafirmação da confiança no trabalho da escola, né, dos educadores da escola, mas também nessa parceria, nessa partilha de responsabilidades que temos sobre a formação desses jovens, ela vai ser fundamental, porque a nossa tranquilidade vai possibilitar que eles passem pelos períodos desconfortáveis de uma forma mais segura. Então, qualquer dúvida que surja nesse processo, aí especificamente, né, com essa questão do sociograma, dessas negociações, a gente espera também que depois de 2 anos, com um investimento muito intenso na construção de uma linguagem que seja capaz de promover maior negociação, né, maior compreensão do lugar do outro ponto de vista, um fortalecimento da linguagem no sentido de expressar seus pontos de vista. Então, são exercícios. Agora, qualquer questão que seja esquisita, que gere dúvida, é muito importante o contato com os educadores da escola. Seja, sobretudo, através do tutor, do RD, da coordenação, da orientação educacional, enfim. É muito importante que essa insegurança não atinja os adultos. Isso é fundamental. Essa insegurança vai atingir os jovens e faz parte do processo de desenvolvimento. O que a gente não pode deixar acontecer é que essa insegurança ela inunde os adultos, né? Então, nós, adultos, responsáveis pela formação desses jovens, nós precisamos estar muito juntos e a nossa comunicação precisa ser muito rápida e transparente. Então, né, mais uma vez, assim, a gente reafirma a disponibilidade, né, para esse contato, nos colocamos assim lado a lado. Eu gostaria de falar um pouco, né, da segunda série, uma inquietação que já começa a apontar também agora nesse terceiro bimestre, que é o que eu vou escolher como profissão. Já começa a despontar isso, né? A gente vem fazendo um trabalho através dos tutores, né?
E as discussões que são levantadas em cada dia na escola fazem com que esses alunos aprendam a conhecer, né, um mundo que antes eles não conheciam. Falava-se, mas que hoje ele começa a se perceber neste mundo, que é o mundo do trabalho, né, de uma forma diferente com que ele vinha se percebendo. E aí começa um outro papel muito importante da família, porque esse momento é de muita atenção para o jovem, né? É um momento em que ele começa a perceber as diferentes forças, né, internas e externas que estão por trás das suas escolhas profissionais. E aí, o jovem que está aqui, tão distante daquela família, né, distante no sentido de localidade mesmo, geográfica mesmo, ele começa a se perguntar: eu vim para essa escola e agora? O que eu faço com tudo isso que eu estou vendo, ouvindo, que eu estou me deparando como importante para a minha vida, mas que não é aquilo que meu pai, minha mãe, minha família diz que eu tenho que fazer. E aí começam grandes conflitos, né? E, neste momento, a gente pede principalmente tranquilidade, né? Tranquilidade, para passar essa tranquilidade também para o jovem, porque essas mudanças ainda vão acontecer. Hoje ele pode pensar em filosofia e a família está querendo que ele seja médico, né? Mas até o ano que vem, muita coisa ainda pode mudar, porque ele está apenas iniciando nesse processo, né? Ele não tem ainda nada definitivo nesse momento. Como a Inês bem falou no início, é uma era de muita incerteza lá fora e aqui dentro também. Então, neste momento, a gente precisa ouvi-los, né? Deixe ele falar bastante sobre aquilo que ele está pretendendo, né? Ajude a pesquisar sobre isso, porque nós estaremos ajudando aqui na escola também, mas principalmente com muita tranquilidade, sem pressão, porque as pressões que ele está recebendo são muitas. É da mídia, é do colega. Meu Deus, o meu colega não vai fazer a mesma coisa que eu. A mídia que diz que é mais importante tal profissão do que outra profissão. E os apelos comerciais, né? Os apelos comerciais que faz com que ele deseje ter muito dinheiro, né? A família também querendo que ele seja sucesso imediatamente. E, às vezes, ele escolhe alguma coisa, faz o curso e vai trabalhar em outra completamente diferente daquilo que fez. Então, as oportunidades, aquilo que vai apresentando no caminho de cada jovem, é muito diferente, às vezes, da expectativa que a família, né, exerce com esse jovem. Mas de uma coisa eu tenho certeza: cada pai, eu falo muito isso para eles, cada pai, cada mãe quer que seu filho seja feliz, né? E independente do que ele escolha, que ele seja feliz no que escolheu. Agora, a felicidade não é momento, né? É construção contínua. E aí eles estão nesse processo de construir também a sua própria felicidade através das suas escolhas. Então, entre também em contato com o jovem, converse com ele, converse com o tutor, né? Procure saber sobre aquela profissão que ele está falando, para depois, então, a gente poder orientá-los, né? Então, este momento, com a segunda série, eu peço muita tranquilidade para que ele possa escolher, né, consciente, valorizando as diferentes profissões, né, sabendo que ele pode mudar de repente. E isso a gente vai trabalhando em conjunto com a família e aqui na escola. Quero só lembrá-los o seguinte: o tempo é linear, o tempo não é linear, é quântico. E ele passa diferente para cada um de vocês. A exemplo disso, o Solange estava falando, está lembrando, nós estamos com o Francisquinho, nosso egresso, trabalhando lá conosco. Ele começou na PUC fazendo cinema, muito entusiasmado, né? Foi até o Francisco e o Jorge que fizeram esse vídeo. E ali na nossa lida do dia a dia, ele ficou
eu fico emocionada, porque ele ficou tão admirado com o exercício docente. Ele trabalha assim muito do nosso lado, né, da coordenação, da orientação. Ele falou assim: Edi, vou mudar tudo. Vou fazer Enem novamente, eu quero fazer letras. Eu quero ser professor. E eu fico assim emocionada porque através... E ele falou: e sua mãe te apoia, Francisco? Ela apoia naquilo que eu quiser fazer, mas ela diz que eu faça melhor. E a gente tem assim, ele está na escola, é um egresso, a gente continua tendo contato com os pais dele, é um menino assim, de um profissionalismo. E eu estou falando isso porque, na verdade, é isso que a gente quer, que as pessoas fiquem bem. E como para nós trabalho é um valor assim fundamental, porque através do trabalho você expressa muitas coisas, inclusive o seu caráter, eu fico muito feliz de nós podermos ser um exemplo para esses meninos, deles quererem assim: eu quero ser docente porque eu vejo que o quanto vocês trabalham e o quanto vocês são felizes com o trabalho. Tenham certeza que, seja lá qual for a escolha, essa vai ser a escolha, a melhor escolha. Muitos estímulos eles têm para isso. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte: a segunda série está fazendo a sua segunda qualificação profissional. Eles estão muito satisfeitos com a qualificação, essa é a resposta que eles têm dado, né, para nós. Eles têm dado esse feedback para nós, dizendo que a qualificação, eles estão muito satisfeitos, que está diferente, que eles estão gostando. Parte do amadurecimento, quando eles iniciam a fazer lá na primeira série, muitas vezes eles iniciam a fazer algo e na metade eles querem deixar. E quando a gente diz assim: não pode, porque senão você não certifica, eles ficam chateados. Já no segundo ano, se eles têm assim, muitas certezas, eles não têm certeza absolutamente nenhuma. Então, assim, eles vão fazendo e vão experimentando. Eles vão experimentando e muitas vezes vão gostando, né? E aí eles têm dado esse feedback. Daí que eu digo assim: tenham calma, né? Porque nós é que temos muita pressa, né? Também, gente, eles vão agora fazer dia 18, 19, 17, 18, quinta e sexta-feira de outubro, primeiro simulado Enem. Quando a gente diz primeiro simulado Enem, é nas mesmas condições que é realizado o Exame Nacional do Ensino Médio no Brasil. Inclusive, há uma demanda de alguns alunos, e aí a gente vai facultar, não vai ser obrigatório, que assim que acaba o Enem, que é dia 25 e 26 de outubro, sábado e domingo, aqui no Rio de Janeiro, que a gente possa, no outro final de semana, ofertar também o simulado no sábado e domingo. Aí é facultativa para quem quiser. Então, diante dessas demandas que são trazidas e esses estímulos, eles têm possibilidade de escolha. A gente precisa assim, ter calma e muitas vezes acionar assim, fé, né? Confiança. Também eles vão também ter sua aula, né? Assim como a primeira série, eles vão experimentar agora o Rio Imperial, eles vão para Petrópolis. Eu já falei com alguns pais aqui do Rio de Janeiro que, em função dos últimos acontecimentos aqui envolvendo os docentes, né, do Rio de Janeiro, e agressividade com manifestantes, a gente está enviando pequenos grupos com a qualificação, então eles estão conhecendo a cidade do Rio de Janeiro através de vários pontos. Isso assim, deixa a gente muito feliz, que é parte de um projeto maior, multidisciplinar, mas que é capitaneado pela equipe de Ciências Humanas e Sociais, que é o projeto Homem e as Cidades. A gente entendeu o seguinte, que esses meninos vêm para o Rio de Janeiro, moram aqui conosco 3 anos e não conhecem o Rio. Então, a gente resolveu assim, desbravar esse Rio para esses meninos, apresentar esse Rio de Janeiro. Então, tem centro do Rio, tem região dos lagos, tem a cidade de Petrópolis, que é uma cidade serrana aqui do Rio, né? Famosa por ter sido Petrópolis, cidade de Pedro. Então, eles vão visitar agora o Rio Imperial em Petrópolis, né? E ano que vem aí tem outras tantas coisas. Mas, enfim, né? Enfim, agora, por hora eles vão a Petrópolis, estão felizes da vida. A segunda série, vivo dizendo para vocês, a mãe de Silviane está rindo aqui, ó, é verdade. A segunda série tem uma coisa, né, que é assim, que é instigante, complexa e instigante. Eles criticam tudo. E essa crítica é bem-vinda, porque faz a gente crescer. Mas tem uma hora que a gente tem que dizer assim, pronto, é assim. Então, não é?
Nós não somos pais responsáveis, então. Eles têm, por hora, isso é assim. Eu estava falando com os pais, até sobre as saídas, que eles ficam assim, não, mas eles queriam fazer, sabe o quê, gente? Vocês estão aí, não estão entendendo. Eles queriam ir para o centro do Rio, fazer parte do movimento grevista, entregar presente. Então, é isso que eu quero dizer. Tem hora que você diz assim, é assim. Então, eles vão para Petrópolis, tá bem? Dia 20, tá bom? Em rede nacional, vão a Petrópolis, ok? Não, vai para Petrópolis, dá. Petrópolis já está tudo certo. Em rede nacional, eles vão para Petrópolis. Pronto, sendo do Rio, eles vão esperar quietinho. Querem entregar a bandeira. Veja, louvo, falei para ele assim, entreguem cartas de solidariedade, louvo essa dimensão política que nós ensinamos. Somos solidários também com a causa, somos docentes. Mas eu não vou levar os meninos para entregar, para fazer faixa, sair correndo, não vou mesmo. Vocês nem deixariam, né? Então... Vamos lá para a terceira série, gente. Aí depois a gente abre as perguntas. Tenho certeza que vocês têm muitas perguntas assim, e muitas perguntas práticas do cotidiano. E a gente está aqui disposto, né? Estamos disponíveis. Na terceira série, nesse exato momento, vocês nem sabem, a terceira série, nesse exato momento, está fazendo o último simulado Enem desse ano. Foi ontem, hoje, dia 3 e dia 4, eles estão reproduzindo as condições ideais de uma prova. Esse ano a gente já ensinou tudo bonitinho. Olha o uniforme, leva a identidade. Então, alguns meninos que não tinham... O que a gente pode identificar? Meninos que perderam a identidade, que a gente mandou fazer, que mandou fazer carteira de trabalho, porque o Enem vem aí, dia 24 e dia 25. Por que nós estamos falando do Enem, gente? Pode ser... Não é a meta, a meta é o Enem, é só isso. Não é. Mas o Enem é o nosso parâmetro. O Exame Nacional do Ensino Médio é um exame que todas as escolas do Brasil fazem. Tem um objetivo muito claro do governo para medir, obviamente, a qualidade do ensino que é ofertado. E nós investimos também, em consonância com esses parâmetros nacionais, nós investimos para que os nossos alunos possam fazer e possam fazer plenamente, com calma, com tranquilidade. Então, e como não é uma prova nada fácil, é uma prova assim, a primeira prova é a prova de resistência, que é uma prova difícil em termos de tempo, nós realizamos em condições ideais, até para que esses meninos aprendam. Eles passarão não só por esse tipo de concurso, de prova, mas por outros tantos, né? Nós, então, já estão todas as inscrições pagas, conforme anunciamos no segundo bimestre, e nós vamos possibilitar que eles também façam nos locais, com translado, com tudo, e também aqueles que desejarem fazer alguns vestibulares, eles vão fazer. A escola se obriga, né? Quando eu digo se obriga, a escola escolheu, então, levá-los, tem um compromisso de levá-los, arca com os custos do Exame Nacional do Ensino Médio. Que vai acontecer dia 25 ou 26 ou 24, 25? Sábado e domingo, 25 e 26. 26 e 27, então, agora de outubro. Torcida nacional, os meninos estão assim, tem shiatsu, não é, Regina? Falando em rede nacional, ó, tem antes. Tá bom? Eles... Queria falar um pouco, eles têm o simulado, queria falar um pouquinho, que é uma coisa muito... Cada série, gente, tem um grande desafio, guarda um grande desafio, e que a gente precisa estar atento a esses desafios. Desafios são bons, eles não são ruins, não. Eles nos fazem crescer. Eles só são ruins quando nós não aprendemos nada, né? Mas se a gente aprende, nossa, a gente vai em frente, né? Vai em frente muito melhor. Qual o desafio que guarda?